Hoje nós vamos crescer muito em sabedoria, afinal de contas, começamos o livro de Provérbios. Estamos aprendendo e crescendo na palavra. E hoje nós vamos de Provérbios, nós vamos de Hebreus, nós vamos de Êxodo. Afinal de contas, a nossa grande caminhada e a nossa viagem pela Bíblia não é só melhora a cada dia, tantas verdades que Deus tem compartilhado ao nosso coração, não é verdade? Parabéns você que está aqui, você que está fiel, você que está começando a leitura. Não tem problema, pode começar de qualquer lugar. Lá na frente, quando a gente terminar, aí você volta no início, você dá continuidade, ou então você aproveita aí para dar uma corridinha e fazer aí uma maratona, aproveitando aí o final de semana e alcançar todo mundo. Sem mais demoras, quero pedir para você já, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, porque senão depois você esquece, né? E ativa o sininho. Todo dia nós temos aqui uma leitura bíblica, afinal de contas esse é o projeto Bíblia em um Ano. Então, começando hoje de Hebreus, capítulo de número 8. Bora lá, a partir do versículo de número 1. E hoje eu vou ler para você na Bíblia Viva, né? Nós estamos mudando as traduções aí para você conhecer muitas traduções e ao mesmo tempo entender. Uma Bíblia parafraseada, como eu gosto de chamar, e as pessoas também. Então vamos lá, diz assim, ó. O que nós estamos afirmando é o seguinte: Cristo, cujo sacerdote acabamos de descrever, é o nosso sumo sacerdote e está no céu, assentado à direita do trono da majestade. Ele ministra no templo do céu, o verdadeiro tabernáculo construído pelo Senhor, não por mãos humanas, e visto que todo sumo sacerdote é nomeado para apresentar ofertas e sacrifícios, Cristo também deve oferecer alguma coisa. Verso 4. O sacrifício oferecido por ele é muito melhor do que aqueles oferecidos pelos sacerdotes terrenos, mas assim mesmo, ele, se ele estivesse na terra, nem seria um sumo sacerdote, visto que já existem sacerdotes e ainda seguem o Velho Testamento ou o velho sistema judaico de sacrifício. O trabalho deles está ligado a um simples modelo terreno do verdadeiro tabernáculo do céu, porque quando Moisés estava se preparando para construir o tabernáculo, Deus o advertiu de seguir exatamente o modelo do tabernáculo celestial que lhe tinha sido mostrado no Monte Sinai. 6. Mas Jesus, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho superior do que os que servem sobre as leis antigas, pois o nosso acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas superiores. Pois se a velha aliança fosse perfeita, não teria havido nenhuma necessidade de outra para substituí-la. O próprio Deus vê que o povo é culpado, pois ele disse: virá o dia, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança para o povo de Israel e com o povo de Judá. Esta é a aliança, e ela não será como a antiga que dei aos seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Eles não cumpriram a sua parte naquela aliança e por isso tive que me afastar deles. Você lembra que não foi Deus que se afastou do povo, mas o povo, pelas suas decisões, começando de Adão e Eva, que se separaram de Deus? Deus sempre, irmãos, teve que fazer algo para se aproximar do homem. Ele sempre teve essa vontade, por isso que ele vai dizer, como nós vamos ler aqui: estarei no meio deles, serei o Deus deles, serão o meu povo. E aqui Hebreus está explicando um pouquinho disso. E ele diz assim, então, versículo 10. Porém, essa nova aliança eu não farei como o povo de Israel, declara o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então ninguém precisará falar ao seu amigo ou ao seu vizinho ou ao seu irmão dizendo: você também precisa conhecer o Senhor, pois todos, grandes, pequenos, me conhecerão, pois eu perdoarei as suas más obras e não me lembrarei dos seus pecados. Deus fala dessas novas promessas, dessa nova aliança, como tomando o lugar da antiga, porque essa agora, a antiga, se tornou antiquada e foi posta de lado para sempre. Então a gente começa a ver aqui no livro de Hebreus, falando sobre essa nova aliança e mostrando que de fato, gente, são duas coisas distintas. Nós, como cristãos da nova aliança, não podemos viver segundo o peso e o jugo da velha aliança. E aqui nós vimos que Jesus é o responsável, né, para introduzir essa nova aliança. E nos próximos capítulos a gente vai aprender muito sobre o quanto aquela lá se tornou inadequada, não é? E já não faz mais parte da nossa vida. Então vamos agora lá para Êxodo, continuando. Êxodo capítulo de número 5. A gente está vendo o processo onde Deus está levantando Moisés para libertar o povo, não é? E Êxodo capítulo de número 5, versículo de número 1, ainda lendo da Bíblia Viva, ele diz: depois Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: viemos trazer uma mensagem da parte de Deus, o Deus de Israel. E ele diz: deixe o meu povo ir ao deserto para que celebre uma festa e preste culto a mim. Ora, respondeu o faraó, quem é esse Senhor para que lhe obedeça e deixe Israel sair do país?
Moisés e Arão insistiram: o Deus dos hebreus encontrou-se conosco, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem. Lá vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Nossa, vocês estão ouvindo o helicóptero aqui, né? A galera tá fazendo uma manifestação aqui acerca do comércio e, nossa, parece que tá dentro de casa, né? Deve ser o Lucas que tá pilotando ele lá, né? E aí ele diz no verso 3: Moisés e Arão então insistiram. Foi embora, graças a Deus. O Deus dos hebreus encontrou-se conosco, deixe-nos ir para o deserto a uma distância de 3 dias de viagem. Lá vamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Se não lhe obedecermos, ele nos castigará com pragas e com espada. Então lhe disse o rei do Egito: o que vocês estão querendo fazer? Porque querem fazer o povo parar de trabalhar? Voltem ao trabalho. E acrescentou: o povo já cresceu demais e vocês ficam aí querendo afastar todo mundo do trabalho. No mesmo dia, Faraó deu novas ordens aos mestres de obras e aos oficiais nomeados para mandar nos israelitas. As ordens foram essas: de agora em diante, vocês não vão mais dar palha aos israelitas para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão ter que ajuntar as palhas. Não vão diminuir a tarefa deles, vão dar mais. Eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolo. Não reduzam a sua cota. De certo está sobrando tempo para eles. Se não estariam aqui clamando: vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho deles, porque assim pensarão apenas no serviço. Não sobrará tempo, não terão forças para dar ouvido às palavras mentirosas. Os mestres de obras e os oficiais então transmitiram logo essas ordens ao povo, dizendo: assim diz o faraó: vocês não receberão mais palha, vocês mesmos terão que procurar e ajuntar a palha para que possam achá-la, mas a cota de tijolos vocês vão ter que fazer a mesma. Então os israelitas se espalharam por todos os lados do Egito em busca de sobras de palha. Os mestres de obras atormentavam, dizendo: tratem de acabar o serviço, produzam a mesma quantidade de tijolos por dia quando recebiam a palha. E assim espancavam os oficiais israelitas que tinham sido nomeados pelos oficiais de Faraó para dirigir os israelitas. E assim diziam: porque não acabaram a tarefa de ontem e de hoje, como vão fazer mais tijolos como antes? Assim então os oficiais israelitas foram falar com Faraó: majestade, por que trata os seus servos dessa forma? Não nos dá palha, contudo agora dizem: façam mais tijolos. Como isso é possível? Somos açoitados o tempo todo. Mas a culpa é do seu próprio povo, dizia ele. E Faraó então respondeu: vocês são preguiçosos, por isso fiquem dizendo: vamos oferecer sacrifício ao Senhor, voltem agora ao trabalho. Não receberão palha nenhuma e terão que produzir a mesma quantidade de tijolos que produziam antes. Verso 19: então os oficiais israelitas se viram em má situação quando ouviram que não poderiam reduzir a cota diária de tijolos. Quando saíram de diante de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam ali à espera deles. Os oficiais disseram aos 2 irmãos: o Senhor seja o juiz de vocês, pois atraíram o ódio de Faraó e dos seus oficiais sobre nós e nos deram motivo para matar. Moisés então clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, disse ele, por que maltrata esse povo? Por que me enviou? Pois desde que transmiti a mensagem ao Faraó, eles estão maltratando o povo. E a verdade é que o Senhor não libertou o seu povo. Agora avança um pouquinho aí, Efésios capítulo de número 6, de 1 a 27, tá bom? Ele vai dizer assim: agora verá o que vou fazer ao Faraó, disse o Senhor então a Moisés. Pois por minha mão poderosa ele vai ter que deixar sair, e não só isso, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Deus disse então a Moisés: eu sou o Senhor, e me apresentei a Abraão, Isaque e Jacó com o nome do Deus Todo-Poderoso, ou do El Shaddai, não é? Em algumas traduções. Não revelei a eles todo o significado do nome, que é Senhor. Depois estabeleci a minha aliança com eles, e nessa aliança prometi dar a eles e aos seus descendentes a terra de Canaã, onde eles moravam como estrangeiros. Agora ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm como escravos. Atentei para a minha aliança, portanto digam hoje a Israel: eu sou o Senhor e vou libertá-los das cargas da escravidão do Egito. Vou fazer esse livramento com meu grande poder e com grandes manifestações de julgamento. Eu os farei meu povo e serei o Deus deles. Vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que vai tirar o meu povo do Egito, e o meu povo estará livre de abusos dos egípcios.
Eu mesmo farei entrar o povo de Israel naquela terra, a terra a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó. O meu povo será dono daquela terra. Eu sou o Senhor. E ele diz no verso 9: Moisés então falou tudo isso aos israelitas, mas eles não acreditaram nele, porque estavam muito desanimados e porque a escravidão era muito cruel. O Senhor então voltou a falar com Moisés: Vá agora falar com Faraó, rei do Egito, e diga a ele que deixe os israelitas saírem do país. Mas Senhor, respondeu Moisés, se nem meu povo me dá ouvidos, como esperar que Faraó me escute? Além disso, não sou bom na arte da fala. Então o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que fossem falar com os israelitas e com Faraó, o rei do Egito, para dizer que tinham a ordem de tirar o povo de Israel. E são estes os nomes dos chefes dos grupos das famílias dos quais haviam em Israel. Agora presta atenção naquele monte de nome legal. Filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, Enoque, Palu, Esrom, Carmi. São estas as famílias de Ruben. Filhos de Simeão são Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. São essas famílias de Simeão, filhos de Levi. Por ordem de idade, eles são Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Filhos de Gerson são Libni e Simei, cada um com seu grupo de famílias. Os filhos de Caote são Arão, Ezar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari são Mali e Muzi. São esses os chefes dos grupos das famílias de Levi, segundo a ordem da idade de cada um. Arão casou com Joquebede, sua tia, pelo lado paterno. Arão e Moisés eram os filhos desse casal. Arão viveu 137 anos. Filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. Filhos de Uziel são Misael, Ezafã e Citri. Arão casou com Eliseba, ou Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson. O casal teve filhos, Nabade, Abiú, Eleazar e Tamar. Filhos de Corá são Azir, Eucana, Abiasaf. São essas famílias pertencentes aos grupos de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou então com a filha de Putiel. Finéias, filho desse casal. São esses os grupos das famílias dos levitas e das famílias que formavam esses grupos. Verso 26. Foi então este a Arão e este a Moisés que o Senhor disse: tirem todo o povo de Israel da terra do Egito segundo as suas divisões. E foram enviados ao faraó, ao rei do Egito, para tirar dali os israelitas. Então a gente vai parar aqui e a gente vai ver, a partir do verso 28 só no dia de amanhã, porque agora a gente vai para Provérbios capítulo de número 1. Gente, como eu sou apaixonado por Provérbios, quanta sabedoria Salomão colocou aqui. Se você abrir os seus ouvidos e o seu coração, a sua vida não vai ser mais a mesma. Então, Provérbios capítulo de número 1, começando o livro novo, ele vai dizer assim, e estes são os provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, escritos para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Percebe como flui a leitura na Bíblia Viva? Ela é uma Bíblia interpretada, Então ela é gostosa de ouvir. Vamos ler um pouquinho mais dela aí nesses dias. Verso 4. Esses provérbios ajudarão uma pessoa inexperiente a alcançar prudência e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. Ouça o sábio e crescerá em prudência, ó homem experiente obterá orientação. Para compreender os provérbios e as parábolas, os ditados e enigmas dos sábios. Mas como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo ao Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Por isso, meu filho, ouça a instrução do seu pai e nunca deixe de lado o ensino de sua mãe. Eles serão como enfeite na sua cabeça e adorno em seu pescoço. Meu filho, quando os maus quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Se fizerem este convite, venha, faça parte conosco do nosso bando. Vamos nos divertir atacando de surpresa alguém que de nada suspeita e vamos matá-lo. Vamos acabar com vida inocente, vamos engoli-lo vivo como sepultura engole todos os seus mortos de uma vez para sempre. Conseguiremos riquezas de toda espécie e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Venha fazer parte do nosso bando, tudo que ganharemos será dividido em partes iguais. Não siga essa gente, meu filho. Fique longe deles, pois a inclinação natural deles é para a maldade, pensam somente em derramar sangue. Quando o pássaro vê o caçador montar uma armadilha, é inútil montá-la. Esses homens não percebem que montam armadilhas contra suas próprias vidas. O que eles planejam será a sua própria destruição. Esse é o destino de todos os que são dominados pelo desejo de possuir riquezas. Essa ambição acaba destruindo quem assim procede.
A sabedoria anda pelas ruas e praças, gritando em alta voz e querendo ser ouvida. Falo pôr o povo nas ruas, para as portas da cidade. Até quando vocês vão me ver como tolos? E vocês que zombam e fazem pouco caso de mim, até quando terão prazer na zombaria? Tolos, até quando desprezarão esse conhecimento? Ouçam agora. Se aceitarem a minha correção, eu derramarei meu espírito de sabedoria sobre vocês e lhe mostrarei o meu plano para as suas vidas. Eu já chamei tantas vezes e vocês sempre se recusaram. Estendi a mão convidando, mas ninguém me deu importância. Vocês não deram valor aos meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Por isso, quando chegarem os dias do seu sofrimento, os dias do seu medo, da tristeza, eu vou rir e zombar de vocês. Né? O que ele está dizendo? Quem não acolhe o conselho e faz aquilo que é errado se dá mal. É isso que ele está ensinando aqui. Verso 27. Quando aquilo que temem ocorrer com vocês como uma tempestade, quando a desgraça cair sobre vocês como um furacão, quando vocês estiverem sufocados pela angústia e pela dor, então vocês me chamarão, mas não responderei. Tentarão me achar e não me encontrarão. Sabem por que isso vai acontecer? Porque vocês desprezam o conhecimento, que se recusaram a temer ao Senhor. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam a minha repreensão como algo inútil. Por isso vocês comerão dos frutos amargos da sua desobediência e se fartarão dos seus próprios conselhos. Vocês morrerão porque se afastaram de mim. Tolos, vocês pensaram que tudo que estava bem enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Querem me ouvir e obedecer, viverão em paz e segurança sem ter medo do mal. Gente, que coisa linda! O que a gente já começa a aprender, ouça os conselhos de Deus. O princípio da sabedoria é o temor na ideia de reverenciar. Querido, cada dia nessa leitura você está tendo a oportunidade de fazer aí uma autoanálise, mudar, abandonar coisas da sua vida. E eu quero te encorajar, querido, a continuar firme nessa transformação. Vai ser um ano todo onde você vai ser exposto à palavra e como uma água, a palavra vai estar tocando você e vai estar limpando áreas da sua vida. Se prepara para a mudança, porque quando nós terminarmos na leitura ao longo desse ano, querido, você não será a mesma pessoa. Porque onde a palavra vem, onde o conhecimento vem, liberdade vem. Já deixa aqui nos comentários, eu sou sábio. Nós estamos vendo aqui a sabedoria. Provérbios está ensinando que nós precisamos dar ouvidos a Deus e agir com sabedoria. Então já deixa aqui nos comentários para saber que você chegou até aqui. Eu sou sábio e eu vou orar por você, tá bom? Pai, no nome de Jesus, que eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que tem exposto a sua vida à palavra. Eu oro para que essas verdades que nós temos aprendido possam transformar por completo a nossa história. Pai, famílias mudando, finanças, saúde mudando, e que nós não sejamos como os insensatos, Pai. Que nós venhamos hoje dar ouvido sim à Tua palavra e deixar essa palavra transformar, nos limpar, mudar a nossa história. Eu oro mesmo, Pai, por tudo aquilo que a Tua palavra pode produzir, acontecendo na vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Pai, porque a cada dia nós estamos nos tornando pessoas melhores, porque a Tua palavra tem manifesto coisas sobrenaturais na nossa vida. Eu oro, Pai, por cada um que tem agido de forma fiel, se exposto à palavra, para que eles possam viver de tudo aquilo que o Senhor tem, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você está com grande expectativa para aquilo que Deus tem? Eu tô. E cada leitura, querido, tá ficando mais gostoso e eu quero ler mais. Então se prepara, porque Provérbios é bom demais, Hebreus é bom demais, a história de Êxodo também. A Bíblia é boa demais, né, gente? Aprenda a ter prazer nessas coisas e a sua vida vai mudar. Deixa o like nesse vídeo aqui, ó. Compartilhe. Tem uma galera aí que não tá compartilhando. Tem que compartilhar, gente, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Ativa o sininho para você ser avisado e não esquece no comentário, coloca aqui, eu sou o sábio, para saber que você está assistindo sempre até o final. Amém? Fique com Deus, seja abençoado na prática da palavra e espero você amanhã na nossa próxima leitura do Bíblia em um Ano. Tchau, tchau!